Bom, vamos para agora o Tá no Topo. Você votou, você escolheu. Quem ficou de fora, deixa eu só atualizar aqui, pegar a última versão dos fatos do nosso formulário de Paredão do Tá no votação, Topo. juntando tudo. Quem ficou de fora foi o Mirandinha. Então, Amaral fica, o Ney fica e o Mirandinha está excluído do Tá no Topo de hoje. Beleza? Então vamos aqui, vamos tirar o Mirandinha do nosso Tá no Topo. Cadê o Mirandinha? Tá em ordem alfabética, Mirandinha está fora. Muito bem, estou tirando aqui. E já tirando aqui também. Marcos, está pronto aí na tela para voltar para a gente fazer o Tá no Topo? Aí. Muito bem. Ouvindo direitinho aí, Marcos? Vendo bem? Perfeitamente. Joia. Então pode colocar o Tá no Topo na tela. A gente vai escolher aí o principal jogador, o jogador não, né? Jogador ou técnico, né? Mais importante daquela fase do Corinthians de 98 a 2000. Nós temos então o Amaral, o Batata, o Dida, o Dinei, o Edilson, o Edu, Fábio Luciano, Gamarra, Gilmar, Índio, Kleber, Luizão, Luxemburgo, técnico, Marcelinho, Marcos Senna, o Ney, o também técnico Oswaldo Oliveira, que era auxiliar do Luxemburgo em 98, depois virou técnico até 2000, o Ricardinho, o Rincon, o Vampeta, o Silvinho. Ó, o Silvinho. Grande, Rincon, saudoso. Exatamente, exatamente. Então vamos começar aí Marcos Vinícius. Lembrando que Marcos e Gui, vocês têm aqui na nossa pirâmide, né? Até a terceira plataforma. Não, acho que os dois primeiros já tá meio óbvio, né? Que a gente vai botar aí. Vamos ver, né? Direito a veto, né? Direito a veto. Desses dois vetos, um pode ser vetar e salvar, ou seja, ele obrigatoriamente tem que ir para as 3 fileiras de cima. Fechado? Quando chegar lá em cima, o Gui vai escolher 2 seguidos, da terceira e o terceiro lugar, porque aí o Marcos, corintiano que é, define quem está no topo. Fechado? Então, Marcos, começa. As opções aqui na tela, se quiser que eu leia. Não, não precisa. Eu vou de Amaral. O Amaral. Amaral, nesse período aí, não é só porque ele veio da repescagem, vamos dizer assim, mas é porque dentre esses jogadores que estão aí, considerando todo o período, ele é um que não tinha como ser titular nesse time, ou nesses times, com tanta gente boa assim. Então o Amaral tá lá na base. Beleza. Gui? Ney. Ney. Ó, os dois da repescagem. Nós não erramos na repescagem, né? Então. Tudo bem. Amaral e Ney. Cara, pior que o Ney, eu achei que nem ia estar aí no meio. Marcos. Eu vou de Marcos Senna. Marcos Senna. Ele era novinho ainda, dá pra relevar. Marcos Senna. Neste momento, Henrique tem um ataque cardíaco. O Henrique gosta muito do Marcos. Aliás, Marcos, o Henrique escreveu aqui nas nossas redes sociais que você estava parecendo Eliezer do Big Brother. Só tirava 0. Depois você dá uma sacaneada com ele também. Meu Por Deus do céu. gentileza, né? Gui. O Marcos Senna não vou deixar ficar aí, porque, assim, não é a mesma coisa que você comparar o Marcos Senna da Copa de 2010, né? É outros níveis. É outro patamar, que o Marcos Senna de 2010 na Espanha, ele era quem regia o meio-campo. Tanto é que muita coisa da Espanha naquela Copa foi por causa dele. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu ver. Se puder ampliar, agradeço. Aqui, Batata, Dida, Dinei, Edilson, Edu, Fábio Luciano, Gamarra, Gilmar, Índio, Kleber, Luizão, Luxemburgo, Marcelinho, Marcos Senna já saiu. Oswaldo, Ricardinho, Rincon, Vampeta e Silvinho. Os caras deixam a bomba comigo, né? Logo eu que não acompanhei essa fase do Corinthians. Você era criança ainda, né? Bebê quase, né?
Eu não tinha nem 3 anos direito. Quando teve essa de 2000. Deixa eu ver. Caramba. O duro que só tem jogador importante aí, velho. Isso que é complicado. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou ser obrigado a escolher o Fábio Luciano, justamente porque eu não cheguei a pegar nada dele. Fábio Luciano. Nunca vi uma jogada dele, sendo bem sincero. Era um bom zagueiro. Mas é que a gente sempre fala que acaba sendo nivelado por cima, né? Não, só botei ele embaixo porque eu nunca tinha ouvido falar dele. O Henrique está dizendo aqui, Gui, também, sobre a importância do Marco Senna na Copa de 2008. Na Copa, ou na Euro de 2008. Sim, né? sim. Na Euro de 2008 e na Copa de 2010. Tanto é que ele deixava o Xabi Alonso no banco Sim. naquela Euro, se a gente for lembrar. Quem que você falou mesmo aqui? Eu já pus lá? Fábio Luciano. Fábio Luciano. Marcos Vinícius. Só avisa pro Henrique que nós estamos falando do Corinthians de 98 a 2000 e não da seleção então, da Espanha isso, exatamente. Porque do século XXI. Como eu disse, eu não vetei o Marco Senna porque ele era novo naquela época. Não era o mesmo Marco Senna. Esse time do Corinthians aí, o Marco Senna tinha que esperar a vez dele. Mas depois dos anos... O bom é que eles no se começo dos amam. anos 2000 a história foi diferente, né? Mas não é disso que nós estamos falando, então beleza. Não é disso. Agora Aí. começa a complicar, hein? Ué. Se fosse fácil. Então tem que escolher mais um aí. Eu tô em dúvida entre dois. Acontece que um deles é o único da posição dele que tá aí. E o outro foi o meio de campo, que foi importante, inclusive na final do Mundial, mas era reserva nesse time. Então eu vou de Edu. Edu. Cadê o Edu? Mas bateu o pênalti na final do Mundial e fez o gol. Então, assim, Não é brincadeira, não. Por isso que ele está aqui na galeria, né? Faz parte da Se for levar em meio consideração desse isso, povo todo então até o Gabiru seria uma estrela no Inter, quando na verdade Mas não é bem foi, assim. ué. Gabiru foi, cara. Sabe porque fez gol em final de Mundial? Você tá doido, velho. O problema é o seguinte, é o que eu sempre falo aqui. Tanto jogador Se o pra Neymar, fazer não, mas aquela se o gol, Neymar errar uma trivela e der certo, foi um golaço. O jogador meio pancadão lá, faz a coisa mais importante do mundo, não vale nada. Não, Gabiru é Gabiru. Eu sou um cara mau. tanto jogador bom pra fazer aquele não gol, vamos você exagerar, pega e mas bota o que- Gabiru. mas- Cara, Gabiru é jogador de misto. Tá bom, mas vamos lá. E o Edu também fez gol em final de Copinha. Então, contra o É, Vasco, não é? então também mereceria. Mas nesse time aí ele tá um pouquinho mais pra baixo. Exatamente, é o recorte, né? Tiramos o Edu. Batata. Blitz diria batata a essa hora, né? Mas isso também é nos áureos tempos. Marcos Vinícius, até agora sem vetos, hein? Vocês estão indo bem. Vamos ver. Tira o batata daqui. Porque é possível. Ai, Fogo, eu agora quero pôr fogo no parquinho. Vamos. O Henrique diga tá lá. pondo fogo no parquinho aqui. Vai lá. O que ele quer? Não, O já que falou ele quer aquela hora, falar só aí? aquela hora. Não, agora não falou mais nada. Henrique, sabe nada. Ele falou que concorda com você aqui, na verdade. Isso eu Quando concordo. ele não Eu não sei concorda. o que é isso, mas ele concorda. Vai lá. Agora eu tô numa dúvida entre outros dois, porque tem um aspecto sentimental envolvido. Porque tem uma fase antes desse período, que um foi mais importante, depois tem uma fase posterior a esse período que o outro foi mais importante. Mas eu vou colocar aí agora o Kleber. O Kleber. O
que eu acho que o grande momento dele no Corinthians não foi nesse período de 98 a 2000, foi no Concordo. período que se seguiu formando o melhor lado esquerdo do mundo, segundo Parreira, Kleber, Gil e Ricardinho. Ó. Então, mas não foi nesse período aí, É foi isso aí. depois. Ah, ele falou que concorda com você da Copa, Marcos. Que a Copa é uma coisa e essa é outra desse recorte, né? O recorte é do Corinthians, não da seleção. Concordo com você e com o Gui. Vamos lá, o Henrique está dizendo. Vai lá, Gui. E aí isso é fato. O Kleber é desse time aqui, né? Não é o jogador de sua história. Nós estamos fazendo um recorte. Dida, Dinei, Edilson, Gamarra, Gilmar, Índio, Luizão, Luxemburgo, Marcelinho, Oswaldo de Oliveira, Ricardinho, Rincon, Vampeta e Silvinho. Caramba, meu. Como diriam os locutores antigos da festa do Peão de Barretos, mais elegância. Elegância quer dizer rapidez. Vocês botam uma fase do Corinthians que eu não acompanhei nada, é Ah. difícil escolher, cara. A gente vai pelo nome, sabe? Se você falar besteira, o Marcos vai vetar. Então manda bala. Olha, eu vou falar um aqui que eu lembro mais em um outro time. Não lembro muito dele no Corinthians. Eu posso estar cometendo uma besteira aqui. Qualquer coisa, Marcos Beta. Índio. Índio. Marcos não vetou. Então, Não, porque eu vi a fase boa dele, pra mim foi no Índio. Eu não vi ele no Corinthians. foi uma fase boa também. Mas Não é o mesmo índio, hein? Não é o mesmo? Não. Ah, tá, achei que O era. índio do Inter era zagueiro. Esse aí é Esse lateral é direito. lateral. É lateral, é verdade. É, Marcos então, Vinícius. Confundi. Esse aí Por é isso um que eu falei confundi. que eu acho que ele mereceria estar aí nesse segundo nível de baixo para cima, porque ele é o único lateral direito aí da turma e nesse tempo a lateral direita do Corinthians era difícil, porque ou era Índio ou era Rodrigo. Meu Deus do céu. Mas o Índio tem um corte fenomenal numa semifinal de Campeonato Brasileiro contra o Santos no Pacaembu, que eu estava lá, Eu Couto Júnior também, eu estava lá, também. o André estava lá. Estávamos lá. Tava todo Então, mundo. Tomando chuva até Mas não querer mais. esse chuva. Mas, de novo, dentro desse time aí tá no bom lugar o Índio. Ele não mereceria estar no de baixo, porque ele ajudou a carregar muito piano como sendo o único efetivamente lateral direito. O Rodrigo não era melhor que ele, não. Então, tá bom aí onde ele tá. Muito bem. Sua vez agora. E agora eu vou de Silvinho, Silvinho. que aí foi uma fase mais final, né? Tanto que o Mundial de 2000 já é o Kleber, então eu acho que o Silvinho estando aí também tá de bom tamanho. Pelo que fez, eu acho que ele foi mais importante em 95 e 97 do que Sim. efetivamente nesse período, então tá bom aí. Muito bem. Gui? Ixi, agora vai ficando difícil, hein? Agora você vai me complicar, velho. Dida de Não Ney. tem muito o que eu fazer, velho. Ou é um que tá mais ou menos embaixo, ou é um que tá ali em cima. Eu tenho entre dois aqui. Mas eu acho, cara. Não, melhor. Vou ter que colocar o Gilmar mesmo. Gilmar Fubá. Eu ia colocar outro, só que eu lembrei de uns lances aqui. Eu falei, não, melhor não. Muito bem. Marcos Vinícius. Tô pra te dizer que agora que apertou, viu? Porque Agora até aqui apertou acho mais, que porque era ainda mais tinha tranquilo. o Gilmar, né? Ainda tinha o Gilmar ali, que também foi muito importante nos times do Corinthians, mas, de novo, comparado com o pessoal que sobrou aí, fica difícil, viu? Eu vou, talvez, cometer uma grande injustiça aqui, mas eu vou colocar o Oswaldinho. Ele tem os méritos dele, mas não foi ele quem construiu o time em si. Ele reconstruiu, ele conseguiu dar um norte de novo para o time do Corinthians em 2000, Ele conseguiu aparar as pontas, melhor sobretudo em dizendo. 2000.
mas com esses jogadores aí, acho que até eu e o Gui de técnico, talvez a gente fosse campeão de alguma coisa. Muito bem, Oswaldo Oliveira. Não diminuindo o trabalho dele, hein? Só para ficar claro. É. É brincadeira, assim, ele estava com jogadores muito bons e ele, como eu falei, ele conseguiu manter o trabalho do Luxemburgo no primeiro momento e depois retomar e dar um rumo bom. Mas os jogadores eram muito bons também. Ele conseguiu 3 títulos, né? Aquele que eu estava brincando no começo, que foi realmente, aconteceu no jornal, né? Uma publicação da CBF parabenizando, parabéns ao Esporte Clube Corinthians Paulista, Brasileiro e Mundial. Ele conquistou esses 3 títulos em sequência, né? Porque o Luxemburgo foi campeão brasileiro em 98, saiu. Aí o Oswaldo entrou, ficou uns dias, saiu, veio o Evaristo, quase foi eliminado da Libertadores, o Oswaldo reassumiu, e acabou sendo eliminado, mas ele reverteu um placar de 2-0 contra o Palmeiras, foi para os pênaltis, né? Aí o Vampeta errou e o Diney também errou. E aí foi campeão paulista, campeão brasileiro e campeão mundial na sequência. Então, um bom trabalho, sim. Beleza, Guilherme. Bom, vejamos. Complicou, Luizão. Luizão. Era a minha escolha aqui. Não Porque, tinha assim, outro, velho. Não, e assim, por ele esse até estilo dele. 99, se eu não me engano, em 99 ele ainda jogou no Atlético, né? Ele pegou o final. Não, Sim, não, sim. Ele foi campeão mundial, mas ele não fez parte desse todo, dessa campanha, né? Acho que ele machucou em 99, se não me engano. Não lembro também, se eu não lembro. Aí, para não ficar muito distante um do outro, Luxemburgo, porque o trabalho não foi uma coisa tão distante da outra. O Luxemburgo teve o grande mérito de reunir todo um grande pessoal aí de jogador em torno dele e fazer o começo desse time muito bom do Corinthians nesses 3 anos aí. Então, 3, 4 anos ali mais ou menos, né? Então, Luxemburgo. Muito bom. Gui. Vixe, Maria. Se fosse fácil, não seriam vocês. Eu chamaria outras pessoas. Caramba, cara. Dida, Diney, Edilson, Gamarra, Marcelinho, Carioca, Ricardinho, Rincon, Vampeta, Senhor e Guilherme. O trem está Agora pegando. está apertando aí. Olha, com certo, sim, desculpa aí os corintianos doentes, mas tem pessoas que são mais importantes que esse cara que ainda não foram. Então, vou ter que colocar ele aí nessa prateleira, Diney. Diney. O Diney foi o único tricampeão brasileiro. Ele foi em 90, 98 e 99. Eu tô Mas avaliando realmente- jogando. Realmente ele talvez seja o mais indicado para essa posição, na minha opinião. Eu ainda poderia vetar, né? Poderia. O duro é que se eu veto e o Guilherme põe outro aí. Você vai ter que vetar e acabou, aí piora. Porque. Não, e porque eu também só tenho mais um pra colocar até Eu ia aí. botar quem aí? O Inconde, certo? Ele foi artilheiro, velho. não. Não tem como. O resto é tudo lenda. Você me deixou numa situação complicada. Gamarra não ia botar nessa prateleira nem a pau. Ó, eu tô em dúvida entre 2 aí, viu? E um deles é o Gamarra, hein, Gui? E o outro é o Edilson. Eu vou colocar o Gamarra aí. Veta? Com dor no coração, viu? O Gui vetou. Então você escolhe outro. Aqui já é um veto salvo porque obrigatoriamente é o último, já vai para cima. Então, o Gui vetou. Ei, Eu vetaria também.
Aldinei já saiu, Fala Eu não. um zagueiro que nunca tomou um cartão amarelo na carreira inteira e que foi lenda em todos os times, sem nesse- exceção, por onde passou. Nesse jogo que o Marcos falou que a gente estava assistindo lá, a gente estava assistindo atrás do gol, né? Meio de canto, assim, atrás do gol lá no Pacaembu. Então, por meio tempo, a gente viu esse cara jogar. Assim, é fora do comum. Eu vi ele Está, assim, atuando de em duas perto, Copas. né? É Eu falo icônico. pra você. Por cara Mas- ser lenda por todos os clubes onde ele passou, ele não mereceria estar Mas- abaixo da terceira, não. É que é difícil comparar aqui, ficou uma Gamarra. situação, né? Não. O Faz Veto sentido. tá aí, mas Gamarra não é. Gamarra não foi o campeão mundial, Gamarra não deu caneta no Carembê, Gamarra não fez embaixadinha contra o Palmeiras. Ah, não, Edilson. Gamarra meu não Deus do meteu. céu. Gamarra não meteu gol contra o Santos no último segundo, embora tenha sido depois desse período. Gamarra Vai começar. não foi campeão Vai mundial. começar, não, vai como começar, vai Dida, começar. Edilson e Vampeta foram. Vai começar. Então, assim, por mais que ele seja muito grande mesmo, ele não é maior do que nenhum desses outros que estão aí. Então, assim, por ter que escolher outro, então eu vou colocar o Edilson. Se eu tivesse aqui, você participando, eu vetaria também. Mas não sei quem eu colocaria. Esse é o problema de vocês. Então. É que o Edilson ele fez parte de 97 em diante, né? Ele foi o que mais participou aí. Desse time todo, dessa O campanha Gamarra era quem toda, dava né? consistência defensiva no Corinthians. E agora sim ele pode ser indicado. Agora vai. Senão o Edilson viria aqui também, tá bom. Marcos Vinícius. Agora acabaram os vetos. Sim. Dida, Marcelinho, Ricardinho. São ficou mais, difícil. são mais dois nessa, né? Mais dois, Mais dois. Você vai escolher um e o Gui vai escolher dois agora. Que aí você vai definir. Entre dois que sobram. Por ser o torcedor da equipe em questão. Dida, Marcelinho, Bom. Ricardinho, Rincon e Vampeta. Vamos de Rincon, vai. Rincon. Eu também ia escolher o Rincon. Mas não por ser menor do que qualquer um desses outros que- nesse período aí de Corinthians. Muito difícil aqui, né, Marcos, escolher, porque era um time Não, muito Rincon coeso é, aqui, meu né? Deus, velho. Aquilo lá, jogar demais. Na minha concepção, um time melhor que o de 2012. Aliás, Sem dúvidas. muito melhor. Ah, sim. Não era pouco melhor, não. Para desespero do Henrique, não É. tenha dúvida. Vai, Gui. Mas ele era criança também, né, Marcos? É que nem ele é um ano mais velho que o Gui. Então, assim, não viu esse time efetivamente jogar, né? Aliás, Ricardinho. a camisa em homenagem a 2012, hein? Essa aqui, hein? A da atual. Muito bonita, bem. inclusive. Vai, Gui. Já falei, Qual? Ricardinho. Ricardinho? Aí você escolhe mais um. Aí posso botar um aí pra ficar em terceiro? É, Vampeta. Vampeta. Chegamos ao momento crucial do Tá no Topo de hoje. Marcos Vinícius vai escolher quem está no topo do Corinthians dessa fase, 98 a 2000. Sobraram aí Dida e Marcelinho. Marcos Vinícius, quem está no topo? Dida ou Marcelinho? Quem é o melhor? Já disse quem é o melhor, que a gente já coloca outro no patamar de baixo. São ali desse grupo todo aí, talvez uns 10, 12 desses nomes todos realmente, para além de bons jogadores e de excelentes profissionais por onde passaram, nesse período aí, excepcionalmente uns 10, 12 realmente fizeram muita diferença, talvez no melhor momento das carreiras, ou em grandes momentos das carreiras, ainda que não fossem os melhores, né? É difícil nesse período falar dentre esses dois, porque o Dida e o Marcelinho, né? Se a gente fizesse um recorte absoluto nesse período de 98 a 2000, a coisa ficaria muito parecida, muito igual mesmo. Sobretudo em decisões
né? Porque o Dida, ele defendeu pênaltis, ele pegou 2 pênaltis do Raí em pleno Morumbi, isso não é pouca coisa. Pegou pênalti em Libertadores, embora o Corinthians tenha sido eliminado, e o Marcelinho do outro lado, o Dida, se não me engano, acho que pegou pênalti também na final do Mundial, ou talvez não, só o contra o Real Madrid ele pegou. Fora. Contra o Real Madrid ele pegou, isso. Então, assim, do Anelka, né? Realmente esse período aí é muito difícil de dizer qual foi o melhor. Mas eu ficaria e vou ficar e levando aí até expandindo um pouquinho para o conjunto da obra, o Marcelinho. O Marcelinho, para mim, nesse período aí, ele foi o que representou pro bem e pro mal, de Sim, ser expulso indevidamente, né, os problemas do time do Corinthians. Mas o Dida também nesse período aí era espetacular. Era um cara que o Gui falou aí do Gamarra, né, na consistência defensiva, sim, mas o Dida pegava muito, né? Então eu vou ficar com o Marcelinho por ter participado de todo esse período. O Dida não 98, foi campeão brasileiro em 98. Foi vice, inclusive, né? Foi vice. Foi vice, jogando no Cruzeiro. Mas muito da campanha do Mundial do Corinthians também se deve ao Dida, né? Sim, sim. As defesas que ele fez, principalmente no jogo contra o Real. Não, ele foi monstro. Ele e o Edilson foram monstro contra o Real. Então, o Marcelinho tá no topo, depois Dida, Vampeta, depois Ricardinho, Rincon e Gamarra, Edilson, Dinei, Luxemburgo e Luizão, Oswaldo Oliveira, Gilmar, Silvinho, Índio, Kleber, depois Batata, Edu, Fábio Luciano, Marcos Senna, Ney e Amaral. O Henrique falou alguma coisa aqui, ele fala que o Dida é até melhor goleiro, que ele acha até melhor que o Cássio. Né? O Cássio até tinha uma discussão sobre isso outro dia, o Cássio é o mais importante, talvez. Mas, tecnicamente falando, talvez o Dida realmente seja melhor. É uma opinião dele, muitos também. O Cássio é o Marcelinho Carioca desse grupo do Corinthians hoje em dia, nesse período do Corinthians. Isso, aqui fica muito tempo também, né, Marcos? Aí dá essas né? Você fica 2, 3 anos, é mais decisivo, fácil. É importante, né? Isso, exatamente. Muito bem, fechou.